Olá, queridos, vamos para mais um Maná Diário. Hoje eu gostaria de meditar com você a respeito de organização, de ordenar a vida, de organizar a vida. Isaías, capítulo 38, verso 1, diz o seguinte: Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Olha só, queridos, o que Deus disse por meio de Isaías para Ezequias. Deus usou Isaías para falar para Ezequias que ele estava com uma doença mortal. Ele iria morrer, ele não iria escapar. Quando nós paramos para analisar toda a história, a gente percebe que depois que Isaías saiu, Ezequias ele orou ao Senhor, ele se humilhou diante do Senhor, ele chorou diante do Senhor. E o Senhor teve misericórdia dele e deu mais 15 anos de vida para ele. Mas olha só, as palavras de Isaías para Ezequias foi: ponha em ordem a sua casa. Aqui, por meio dessa palavra, quando ele disse isso, ele não estava falando simplesmente da família. Ele não estava falando simplesmente do reino. Ele era um rei, mas ele estava falando de toda a conjuntura de vida do rei Ezequias. Estava falando de toda a esfera de vida dele. Vida espiritual, vida administrativa, a vida conjugal. Ele como pai, ele como esposo, ele como servo do Senhor. Então, o Senhor tinha dito para ele: dentro de pouco tempo, você vai morrer. Então, ponha em ordem a sua casa. Gostaria de fazer uma pergunta para você. O que precisa ser organizado na sua casa? Com casa aqui, novamente ressalto, não estou se referindo simplesmente à família, mas a toda a sua estrutura de vida, toda a sua esfera de vida. O que precisa ser organizado? O que precisa ser organizado? Será que é o seu casamento que precisa ser organizado? Será que é a sua família? Será que é a sua vida espiritual que precisa ser colocada em ordem? Será que é a sua relação com os filhos que precisa ser colocada em ordem? O que precisa ser colocado em ordem? Queridos, o Senhor, Ele é misericordioso conosco. O Senhor, constantemente, Ele tem nos chamado a atenção por meio da sua palavra. Ele faz isso por meio de pregação, Ele faz isso por meio de louvores bíblicos. Ele faz isso por meio de muitos meios, até por meio da sua natureza. Lá o Salmo 19 vai dizer que os céus proclamam a glória de Deus. Então, o Senhor constantemente tem agido com misericórdia conosco e tem nos chamado para a organização de vida. O que precisa ser organizado? O que precisa ser colocado em ordem na sua vida? Pare e pense. Pare e pense, querido. Porque depois que Isaías saiu, Ezequias pensou, parou, e ele disse para Deus: Senhor, eu tenho vivido dignamente diante do Senhor. Ele parou, ele considerou. É importante que você pare e pense, que você analise, que você reflita. O que precisa ser colocado em ordem na minha vida? Talvez a parte espiritual da sua vida esteja em ordem, você esteja em comunhão com Deus. Mas e a sua vida conjugal, com a sua esposa? E a sua vida profissional? E a sua vida social? Sua mente, como é que está? Seu coração, como é que anda? Sua vontade? Então, queridos, pare e pense nisso. O que eu preciso organizar? O que eu preciso botar em ordem na minha vida? Observe e organize. Não deixe para depois. Clame a Deus, peça a direção de Deus, peça a instrução de Deus e coloque em ordem aquilo que precisa ser organizado na sua vida, queridos. Porque nós vivemos um tempo difícil, tempo que nós precisamos remir a cada dia as nossas horas e os nossos dias. Precisamos aproveitar para fazer a vontade de Deus e para colocar em ordem. Porque os seus filhos nem sempre vão ter você. Você nem sempre vai ter pessoas para lhe ajudar. Então você precisa organizar, você precisa se preparar para dias difíceis, momentos difíceis. Ponha em ordem a sua casa, querido.
E eu gostaria de encerrar fazendo com que você pense, principalmente, queridos, na sua vida espiritual, na sua relação com Deus. Você precisa organizar a sua relação com Deus. Você precisa tirar coisas, você precisa desarrumar e reorganizar. Faça isso. Reorganize a sua relação com Deus, a sua comunhão com Deus. Não negligencie isso. Você tem tido vida de oração? Você tem tido vida de leitura da palavra? Tem ido buscar o Senhor? Tem celebrado com o povo de Deus em algum templo de adoração que celebra o Deus vivo por meio de Cristo Jesus? Você precisa buscar o Senhor, queridos. Amém? Vamos orar. Pai eterno, Deus bendito, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem tido misericórdia de cada um de nós. O Senhor tem nos falado ao coração. Se essa palavra chegou, Deus, aos nossos corações, à nossa vida, é porque o Senhor tem uma palavra de alerta para nós, de exortação para as nossas vidas, para que a gente ponha em ordem, ó Deus, toda a esfera da nossa vida, todas as áreas da nossa vida, e nos ajude a observar, a cavucar, Senhor Deus, cada área da nossa vida, cada quilômetro, Senhor Deus, cada centímetro da nossa vida, para colocar em ordem tudinho de acordo com a Tua vontade, de acordo com a Tua palavra, Senhor. Pedimos sabedoria, pedimos iluminação da Tua parte. Nós oramos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém e amém, queridos. Que o Senhor continue nos abençoando.